Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês sobre um atleta brasileiro que está chamando muita atenção lá fora, que a gente precisa acompanhar de perto, que é o Lucas Garcia. Esse aqui é um cara que a gente pode, vamos ser bem sinceros aqui, o Calderon não tá nos melhores dias dele e é um cara que ele era uma figurinha carimbada sempre ali dentro do top 5 da categoria 212, com o Calderon meio que caindo aí nas últimas competições dele. Eu acho que o Lucas Garcia é um cara que tem muito potencial para poder estar dentro desse top 5 da categoria 212 no Mister Olímpia. Ele já ganhou o Tampa Pro no final de semana passado e agora nesse final de semana, hoje, no dia que eu gravo esse vídeo para vocês, que é essas imagens que vocês estão vendo aqui, ele está competindo no Texas Pro. E veio com shape impressionante, veio realmente muito seco, muito volumoso, com uma ótima densidade, veio com, na minha opinião, o melhor shape dele até agora. Eu achava que o shape que ele apresentou no Tampa Pro ia ser muito difícil, no intervalo de apenas uma semana ele conseguir melhorar aquele shape, mas ele veio aqui para me provar que eu não entendo nada de bodybuilding e aquilo que eu sempre falo para vocês, todos os vídeos que eu faço aqui com vocês, eu tô apenas dando a minha sincera opinião aqui, que é aquela que vocês sabem que não vale de absolutamente nada, não vale merda nenhuma, porque eu não escolho quem vai vencer um campeonato ou quem vai perder. Então, como a minha opinião não vale nada, assim como a sua, porque a gente não tem esse poder para definir quem vai perder um show de bodybuilding, não guarde a sua opinião apenas para você, compartilhe ela com a gente aqui nos comentários, beleza? Bom, vamos dar uma olhada então no principal confronto que a gente está tendo do Lucas Garcia. Ele ficou posicionado no centro do palco, tentar dar até um zoom aqui para vocês verem melhor. Ele ficou posicionado no centro do palco e a gente teve a batalha, praticamente a mesma batalha que a gente teve no final de semana passado, que foi o Lucas contra o Marco Rus, que é esse cara que vocês estão vendo aqui do lado, mas a gente pode ver que em alguns pontos o Lucas chama muito mais atenção, né, na minha opinião, como por exemplo o abdômen do Lucas, como tem muito mais detalhe, tem muito mais músculo saltando, é algo que você bate o olho e já chama mais atenção. O Lucas aparenta ter músculos mais arredondado e mais preenchido do que o Marco Rus, embora o Marco Rus ele seja um pouco mais alto e dá a impressão de ser mais volumoso em algumas poses, como por exemplo aqui, na minha opinião, no peitoral melhor lado, é uma pose que ela sempre vai prevalecer aquele cara que tem mais volume muscular, e deu a impressão dele posando dele ser maior do que o Lucas. Aqui nessa pose, o Lucas tá muito bem, o Marco Rus parece, na minha opinião, ter só um pouquinho mais de expansão de dorsal em relação ao Lucas. Aqui o Lucas tem mais detalhes e eu acho que a dorsal dele expande mais na expansão de dorsal. Me agrada mais essa pose, mas a gente pode ver que realmente aqui o Marco Rus, comparado com o último campeonato, melhorou bem também, tá? Não veio na mesma condição do campeonato passado, ele veio mais seco. Então aqui, eu acredito, aqui é só as prévias que a gente tá dando uma olhada. Eu acredito que o Lucas vença esse campeonato porque ele trouxe melhoria comparado com o último campeonato dele, o da semana passada. Só que eu acho que vai ser uma batalha muito apertada e a gente tem que lembrar que todas as categorias, exceto a Open, só conta o julgamento das prévias. Então o julgamento das prévias ele praticamente já é o julgamento final, a decisão em relação a quem vai ganhar, a não ser que aconteça alguma eventualidade, a não ser que alguém venha muito pior, ou o outro atleta que estava ali cotado para ser segundo ou terceiro venha muito acima do que ele veio nas prévias, que eles vão rejulgar as finais. Mas a gente ainda vai ter as finais para poder ser julgadas aqui, mas como o maior peso fica nas prévias, isso aqui a gente já pode ver como praticamente um resultado final, um resultado definido. E sendo bem sincero com vocês, eu fico muito na dúvida, mas eu acho que no desempate aqui de pose a pose o Lucas acaba vencendo. Essa pose, por exemplo, eu gosto mais do Lucas pela questão dele aparentar estar mais seco, principalmente quando a gente olha para a parte de posterior e glúteo dele. Essa pose de costas, igual eu comentei com vocês, eu acho que o Marco Rus ele tem um pouco mais de expansão, enquanto que o Lucas traz muito detalhe e parece ter um pouco mais de carne mesmo, né? Você vê que a dorsal é mais espessa do que a do Marco Rus. Nessa pose aqui, quem olha mais para a questão de volume, talvez prefira o Marco Rus. Quem olha mais para detalhes, talvez prefira o Lucas, que tem um pouco mais de detalhes, então acaba sendo algo bem subjetivo.
Agora aqui no tríceps de lado. Bom, vamos dar uma olhada aqui que eu encontrei poses aqui, encontrei imagens de melhor qualidade pra gente avaliar e não apenas ficar naquelas imagens de vídeos que a gente viu, né? Pegando aqui primeiro o peitoral de lado. Eu acho que o Marco Hu acaba levando por uma questão de aparentar ter um peito maior e um braço também que, na minha opinião, chama um pouco mais de atenção. Expansão de frente, se a gente for observar aqui, a expansão de frente é muito uma pose que você tem que preencher espaços vazios, né? Eu já vi vários especialistas de pose falando isso, até mesmo o árbitro comentando que o quanto mais em V você tiver a sua cintura escapular em relação à sua cintura pélvica, e quanto mais espaço você preencher, melhor é essa pose para você. Então, se a gente for observar, a dorsal do Marco Hu fecha mais esse espaço aqui entre o braço e a dorsal do que a do Lucas, mas eu acho que por uma questão da perna do Lucas sair um pouco mais o vasto lateral, fica uma silhueta mais agradável. Então, eu acho que também é bem subjetivo, vai muito do que cada um prefere. Se alguém preferir essa questão de olhar mais para preencher espaços vazios, o Marco Hu acaba sendo mais, chamando mais atenção. Agora, se você é um cara que prefere ver uma silhueta mais preenchida, talvez o Lucas seja mais atrativo. Duplo bíceps de costas, aí a gente olha aqui questão de músculo mesmo, né? Como eu tinha comentado com vocês, eu acho que o Lucas ele tem um pouco mais de músculo em relação ao Marco Hu, e o Marco Hu acaba prevalecendo. Eu até tinha comentado com vocês na questão de longe, assim, parecer dele ter uma expansão de dorsal que chama mais atenção, mas olhando aqui com imagem de melhor qualidade, eu acho que nem tem uma discrepância tão grande assim. E se você for analisar o contraste entre a cintura mais fina e uma dorsal que abre mais, o Lucas até leva mais nessa pose aqui. Aqui, olhando questão de detalhe na dorsal, o Lucas, na minha opinião, tem muito mais detalhe, levaria essa pose. Mais musculoso, né? Eu não acho legal essa pose aqui nem de um nem de outro, porque aqui eu acho que o Lucas tá se fechando demais, ele tá ficando estreito quando você olha pro ombro dele, e eu acho que é legal essa pose quando você não fica tão estreito, mas é aquilo, eu não entendo merda nenhuma de pose, tô só compartilhando aqui a minha opinião de fã pra fã com vocês, beleza? Mas nenhum dos dois aqui, a pose em si eu acho tão interessante. Eu acho que por uma questão de estética mesmo, o Lucas levaria essa pose. Nessa daqui eu acho que o Lucas leva tranquilo, no abdômen e coxa. Então seria isso, né? Olhando aqui com imagens em melhor qualidade, na minha opinião aqui, que não vale de merda nenhuma, o Lucas é o merecedor para poder levar esse campeonato aí, porque ele leva a maioria das poses. Mas como eu falei pra vocês, é a minha opinião. Eu acho que tá realmente um negócio muito apertado. Tá uma competição que qualquer um dos dois que levar esse título seria justo, mas vamos ver o que acontece aí, beleza? Depois do resultado desse show aqui, se acontecer algo muito diferente, talvez se o Lucas não vencer, a gente pode fazer depois aqui um outro vídeo comentando sobre as finais. Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, peço que você não esqueça de se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito. Peço que você não esqueça de deixar o seu like também nesse vídeo para poder apoiar o nosso projeto aqui e ajudar a gente a bater a nossa meta de chegar para ajudar a gente a atingir a nossa meta de bater 1 milhão de inscritos até o final desse mês. Conto demais com seu apoio. Cada inscrição sua aqui vai ajudar pra gente conseguir bater a nossa meta o mais rápido possível, beleza? Falou, até o nosso próximo vídeo.